Tudo bem com vocês? Como estão aí? Eu estou aqui fechando o ano e mais uma vez uma live do professor Polímeros, né? E nós vamos falar com a professora Márcia Barbosa, né? E a professora Márcia Barbosa. Olá, professora! Que alegria estar aqui com você, hein? É bom estar aqui para poder conversar. E olha, eu sei que você é muito importante e antes, para a gente começar, eu vou te apresentar, pode ser? Perfeito. Bom, a professora Márcia Barbosa, ela hoje, né, é uma grande pesquisadora reconhecida internacionalmente por suas pesquisas sobre as anomalias da água. Daqui a pouco a gente vai querer entender um pouquinho sobre isso, hein? E a professora Márcia é professora titular da URGS, ela é membro da Academia Brasileira de Ciência, né? Da Academia Mundial de Ciências e é vencedora de diversos prêmios científicos e atualmente é a magnífica reitora da URGS. Bom, é um grande prazer estar aqui conversando com você, porque você é uma referência nacional nas pautas de ciência, política científica, né? E mudanças climáticas, além de vem batalhando muito sobre as mulheres na ciência, atua em diversos conselhos, iniciativas educacionais e cuida muito das questões dos impactos sociais. Eu acho que quando se fala em ciência, né, professora, é muito importante. Então, ó, para aqueles que estão nos vendo, boa noite, bom dia, que vai muita gente nos ver e também, né, boa tarde, né? Professora, é uma grande honra tê-la aqui, viu? É um prazer estar aqui conversando, porque falar de ciência é muito bom, gente. E eu sou apaixonado e a gente, pelo visto, eu vi que você é super ativa nas redes sociais. Eu fiquei assim, eu falei, gente, que legal a gente ter a oportunidade de discutir, né, de conversar. E é claro que eu vou aproveitar, falar um pouco de ciência, de água, né? Esse olhar que a gente está aqui, né? Eu acho que é muito importante. Ô, Márcia, bom, como você quer que eu te chame? De magnífica Márcia, reitora, de Márcia, né? pode me chamar de Márcia, porque esse é meu nome e todo mundo me conhece assim, me traz assim nas redes sociais. Ah, que bom. E olha, eu fico muito contente porque o trabalho de divulgação científica, ele é árduo, né? Muitas vezes a gente passa muito por algumas inquietações. Eu sei que você é uma pesquisadora renomada, tenho trabalhado bastante com isso e em alguns momentos a gente fica pensando assim, né? Essa coisa do CNPq, de um do CNPq, falo, será que eu estou aparecendo, querendo aparecer? Você já passou por isso, Márcia, esse dilema? Olha, eu sempre Ah, tento achar que a gente tem que ser gente, né? ah, Quando a gente é ah, gente, aí ah. não importa, eu sou isso, eu sou aquilo. Hoje mesmo alguém me escreveu, digo, não, eu vou te falar sobre isso porque eu sou. A gente vai falar sobre isso. Da onde tu está falando não me interessa muito. Me interessam as evidências. São essas que Perfeito. ditam sobre o que a gente está falando. E é assim ciência, é assim tudo na vida. Ah, e eu fico muito contente. Agora, a gente apresentou você e falou um pouquinho sobre anomalias da água, né? Que são, você é uma referência mundial. Para quem está assistindo e vai assistir, eu queria saber o seguinte: o que é esse negócio de anomalias da água? É isso? Isso. Todo mundo acha que a água é um material muito xarope, porque ela é Ah, tão comum na natureza que a gente pensa que ela é a maioria. Mas, na verdade, ela se comporta diferente dos outros materiais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega um copo d'água e pega um pedacinho de gelo, o gelo flutua na água. Olha aí, tá aí a água, põe gelo, ele flutua em água. Ou seja, a fase sólida da água flutua na fase líquida. Mas qualquer outro material, a sua fase sólida fica mais densa, ou seja, as moléculas se aproximam mais, portanto, ficando mais densa, afunda na sua fase líquida. Então, a água já é anômala nessa coisinha bem comum
que é gelo e água. E isso Tá. é uma coisa genial, gente, porque o gelo flutuar na água faz a vida preservar quando tem um congelamento de um rio ou de um lago, coisa que aconteceu muitas vezes na história do universo, quando a Terra tinha momentos de congelamento, mas lá no fundinho tinha uma água a 4 graus que meio que mantinha a vida já existente. Então, assim, essa é uma das mais de 70 anomalias da água, e meu grupo de pesquisa faz isso. Olha para essas anomalias, tenta explicar as anomalias e tenta ver o que de legal dá para a gente fazer com essas anomalias. Agora, quando você fala isso, na verdade, nós estamos falando dessas estruturas, ou seja, quando a gente pensa em rede cristalina, a gente pensa um pouco nessa organização dessas moléculas de água que podem ter diferentes, eu chamaria isso de estruturas ou organizações diferentes? Isso. A pergunta que está me fazendo é, por que a água, Ah, quando eu baixo a temperatura, todo o material fica mais compacto, por que ela se expande? Porque para flutuar ela tem que ficar menos densa, ela se expande. E a razão dela se expandir é genial. As moléculas de água, elas, diferentemente dos outros materiais, elas são polarizadas. E aí todo mundo achando que ser polarizado é ruim, né? Pois é, a molécula de água é polarizada. O oxigênio, tem um monte de próton, poderoso. Ele se liga com os hidrogênios. Estão magrinhos, coitadinho, tem um elétrozinho lá para compartilhar. Então o elétron fica mais para o lado do oxigênio. Então o oxigênio fica negativo e o hidrogênio positivo. Esse positivo e negativo faz com que a água se relacione com outras águas, fazendo o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Essa ligação é meio chatinha. Não, é como um bom relacionamento. Tu não pode ficar perto demais e nem longe demais. Então, o que acontece quando eu baixo a temperatura? Em vez de empacotar, ficando muito grudado, como alguns casamentos que eu conheço por aí, ela se afasta ah, muito, o suficiente, né, para deixar meio solto com a ligação de hidrogênio, e com isso forma o gelo que ocupa um espaço maior do que as moléculas de água. Essa ligação de hidrogênio é a responsável por todas as anomalias da água. E não só da água, da relação que a água tem com outros materiais que gerou a vida. Então, a polarização da água é uma coisa fantástica e fundamental para a vida. Você sabe que você faz me lembrar muito. Sabe aquelas fotos? Teve um período que algum fotógrafo, eu não sei se um pesquisador japonês também, você faz aquelas fotomicroscopia diferente das estruturas da água, não? A gente faz uma outra coisa. A gente faz, Ah, porque assim, eu sou física teórica, eu faço simulações, tá? Então, eu desenho moléculas de água, assim, ponho elas como elas fossem um videogame. Imagina um videogame que, em vez do Mario pulando e descendo, eu tenho moléculas de água, eu digo qual é a interação, e eu vejo que tipo de dinâmica e estrutura que ela está formando. O meu interesse maior é na parte em que a água está ainda líquida. E por que isso? Porque na biologia, na nossa vida, a água está líquida. Mas o fato dela fazer esse liga-desliga de ligação de hidrogênio faz ela afetar proteína, afetar enzima. Ela é muito importante porque ela adora um salzinho, então é muito fácil tu contaminar a água com sal. Ela adora qualquer coisa que tem carga, então é muito fácil sujar a água, e por isso pessoas, vocês ficam achando que dá para sujar a água, que depois é fácil limpar. Não é fácil, não. Porque as coisas que têm carga, ela se gruda e gasta muita energia para limpar essa água. Tá? Então a gente fica estudando que coisas espertas e usando anomalias da água, a gente pode fazer para ter mais água potável, mais água limpa, que é fundamental para a vida, para a gente beber, para as plantas beberem, para os animais beberem, para todo mundo beber. Então, assim, sujar a água é muito fácil, tá? Por causa dessa característica dela ser polar e adorar uma carguinha solta por aí. Tá? E aí você... desculpa. Fale. Não. Eu só ia completar que limpar ela custa muita energia. Então, assim, Entendi. Vamos manter a água limpa para não ter que gastar essa energia toda limpando a água. E olha, cada vez mais, quando eu ouço você falando, e eu tenho um projeto, um grande projeto da FAPESP aqui em São Paulo, né? Que é um projeto temático que é financiado e a gente está muito preocupado com os íons metálicos presentes na água. E esses íons, eles causam
Câncer e Alzheimer. Então a gente tem se debruçado muito em pesquisar isso. Quando eu ouço você, eu fico até emocionado, porque além esses íons devem ter provocando algumas anomalias, e eu quero entender um pouquinho que tudo isso tem a ver com biotecnologia, além da ciência, nós estamos falando de biotecnologia, processos biológicos, né? E também eu acho que deve ter energia limpa, até novos materiais, que é o que nós estamos falando aqui, né? Então, ô Sim. Márcia, conta para mim um pouquinho, tenta me trazer algumas informações para que as pessoas que vão estar nos escutando, eles consigam entender, assim, e a aplicação disso, como é que é? Primeiro, a gente pode entender, vou trazer dois extremos. A gente pode Tá. entender nos sistemas biológicos, tá? Um papel muito importante a proteína para ela operar as nossas proteínas, ela se novelar. As proteínas, elas fazem uma coisa assim. Durante toda, e é meio complexo esse processo dela se novelar. Quando as pessoas tentavam entender, elas olhavam só a proteína. Mais recentemente, as pessoas resolveram olhar a água em volta da proteína. O que a água está fazendo? Que dancinha é essa que a água faz com a proteína? Porque a proteína também tem uns pedaços que são positivos e uns pedaços que são negativos e pedaços que não são nem positivos nem negativos. E a água, lembra? Ela é esse mais menos. Quando ela vê uma carga, ela parece tum, faz ligação de hidrogênio. E essa dança da água em volta da proteína trabalha esse novelamento de proteína. Então, se a gente quer entender as proteínas, as enzimas, as coisas do nosso corpo, a gente não pode ignorar a água, porque a água está dançando com essas coisas, está se relacionando através dessas ligações de hidrogênio. Então, esse é um aspecto da água. Um outro aspecto que tem a ver com novas tecnologias é o fato que recentemente se descobriu que quando tu pega a água e coloca numa estrutura nanométrica, para vocês terem ideia do que é um nano, pegue um fiozinho de cabelo, patine 60 mil vezes, o que sobrar é um nano. Pois as pessoas conseguem colocar uma aguinha dentro de um nanotubo de carbono, por exemplo. O que elas descobriram? Foi uma pressão, porque tem que empurrar essa água. Descobriram que a água anda lá dentro, flui lá dentro, 1000 vezes mais rápido do que deveria se as equações do nosso mundo macroscópico funcionassem lá nessa nanoestrutura. E o que as pessoas começaram a fazer? Meu grupo de pesquisa, inclusive. A gente começou a olhar, será que eu não posso fazer um filtro com buraquinhos nano para limpar a água? Para separar a água do sal, por exemplo. Porque está faltando água no mundo, então eu vou lá, a água do mar tem dos montes, vou lá e tiro o sal, e com isso faço um processo de dessalinização mais eficiente do que o processo de dessalinização tradicional. A gente está terminando agorinha, spoiler total, um trabalho em que a gente está mostrando que se eu pegar um polímero tradicional, desses que fazem dessalinização, e cobrir com esse material nanométrico, a água flui mais rápido, ou seja, eu consigo aprimorar este filtro. Então, isso só acontece porque a água é anômala quando ela vê um buraquinho pequeno ordenado. Tem que ser ordenado esse buraquinho, não pode ser um buraco, um monte de buraco bagunçado, ela não gosta de bagunça. Ela gosta de ordem, acho que a água tem toque, tá? Mas ela gosta de ordem, ela quer esses buraquinhos ordenados e ela entra e com isso eu consigo limpar melhor a água. Então, assim, quando a gente começa a prestar atenção na molécula e nas suas propriedades, eu consigo construir, tanto no ramo biológico, como no ramo de limpar, de tecnologias de futuro, portadoras de futuro, eu consigo ter mecanismos para ter mais água limpa. Mas isso é uma luta, gente, porque ainda assim custa muita energia. Então, Sim. o melhor é a gente tentar não sujar a água. Esse tesouro que é a água potável, a gente tem que preservar, gente. Ela é um tesouro. A gente no Brasil tem bastante água, tá? Então a gente tem que cuidar dessa água, impedir que ela seja contaminada, impedir acidentes, como vários que já aconteceram no Brasil que contaminaram a água. Vamos cuidar da água. Por quê? Porque é com água que a gente consegue produzir alimento. E é uma coisa que você está falando que é muito interessante, que nesse mundo aí, né, que a gente está vendo que a água está sumindo, né, no período de seca, e em alguns momentos, né, enchentes, eu acho que isso, vocês aí no Rio Grande do Sul passaram por uma calamidade enorme, né?
como que esse entendimento profundo que vocês vêm fazendo aí na água pode nos ajudar, inclusive desenvolvendo políticas, né? Assim, políticas públicas que possam melhorar esse entendimento. O que você acha? Deixa eu só trazer um esclarecimento. Quando a gente pensa assim, daquela chuva Sim, forte no Rio Grande do Sul, primeiro em 2023, depois em 2024, esse ano tivemos de novo. Nossa, é um monte de água. É um engano, gente. Porque como essa água termina indo para os rios, eles puxam todos os agrotóxicos, tudo que se usa. Essa água ainda assim precisa ser limpa. Então, quando a gente viveu enchente, a gente tinha uma carência de água potável. sim, Embora a gente estivesse rodeado de água. Tá? Então é sim, muito importante a gente ter a noção de que para o nosso consumo a gente precisa de uma água potável. Quando a gente olha mesmo a Amazônia, vocês olham a Amazônia, nossa, aquele monte de água, mas aquela água não é potável. Se sim. gasta um monte de energia, se gasta diesel para limpar a água para o consumo das populações da Amazônia. É. Tá? Então, quando a gente olha todos esses fenômenos, é muito importante a ciência estar presente e algo. Aqui, quando a gente teve enchente no Rio Grande do Sul, aconteceu algo emocionante para mim, que foi o É, fato de foi que, no mesmo. fim de semana, eu comecei a chamar pesquisadores de todo o estado para a gente entender o que tinha acontecido, tentar pensar políticas, tá? E a gente tinha 120 pesquisadores trabalhando juntos e a gente desenhou uma série de coisas. Agora, cá entre nós. Foram cumpridas? Quer dizer, a gente precisa ser escutado, porque a gente Sim, sabe desenhar política pública, porque a gente sabe fazer ciência. Mas de vez em quando tem que escutar a gente, sim. tá? Vamos trabalhar para estar preparado e preparada para novos fenômenos como enchentes, secas. Vamos preservar a nossa água, vamos nos preparar como população. A gente precisa ouvir mais os cientistas, porque é somente na universidade que a gente consegue desenhar e implementar política pública. Porque a gente tem gente de tudo que é área, a gente põe essa gente a trabalhar junto e a gente consegue desenhar claramente política pública. E é legal isso que você está falando, porque de alguma forma, né, nós pesquisadores, e eu vejo que você vem fazendo muito divulgação da ciência de uma maneira geral, que é para levar, né, o que se desenvolve dentro da universidade para a sociedade, né? Eu acho que também, né, Márcia, em alguns momentos nós ficamos fazendo a pesquisa, preocupado com o artigo, preocupado com a patente. Em alguns momentos eu acho que talvez a gente tenha falhado em não levar os desenvolvimentos, né, mostrar para a É. sociedade o que eu acho que a gente está fazendo. Então, de alguma forma, muitas vezes eu reflito um pouco, né, porque eu criei a personagem que é o professor Polímeros, né, justamente por isso, porque foi na pandemia. Eu não sabia dar aula online, e aí eu falei, puxa vida, eu sou um jovem de quase 65 anos. Aí eu pensei assim, como é que eu vou resolver isso, né? E aí eu fiquei pensando, e aí que eu comecei a me descobrir a importância da ciência, da divulgação da ciência. E eu vejo que você fala isso, quando você fala, né? Olha, nós sabemos isso, podemos ajudar o estabelecimento da política pública. Eu acho que agora a gente está se mostrando um pouco mais, né, Márcia? Sim, e deixa eu dar um exemplo, que eu estou vendo que o pessoal está falando da educação básica. Deixa eu dizer uma Isso. coisa que a gente fez. Olha, assim, a gente ainda estava descendo a água e a gente já tinha um grupo que deu um curso para os professores da rede SESI sobre como ensinar mudanças climáticas nas escolas. E neste momento, a URGS está dando um curso para mais de 100 escolas, Oh, justamente para ensinar como é que a gente ensina, né, para o professor e professora, saber como é que ensina mudanças climáticas. E eu quero expandir isso, porque é a nossa presença na sociedade, nas escolas, que é a implementação da política pública. Hoje eu é estava verdade. fazendo a contabilidade das coisas que a universidade faz, e a universidade já implementa muita política pública. Mas eu vou te dizer o que a gente é muito ruim. A gente é muito ruim em propaganda. É, Tá? A gente não sabe dizer aquilo que a gente faz. Tá? E a gente tem, vamos dizer assim, vergonha de fazer propaganda. Eu acho que está na hora de nós, das universidades públicas, comunitárias, essas universidades mesmo que estão lá na frente, ensinando de verdade, de elas dizerem, olha, aqui está o que eu sei fazer,
Aqui está a política pública que a gente conseguiu implementar, aqui está o artigo em revista internacional que transformou o conhecimento, essa aula que eu estou dando, esse projeto de extensão. A gente precisa aprender a propagandear um pouquinho melhor, tá? Dominar esse local que são as redes sociais e não ter medo, tá? E por que eu estou falando não ter medo? Porque, obviamente, nesse clima de polarização que a gente está vivendo, tá? E de novo eu digo, polarização não é coisa ruim, gente. A água é polarizada. Tá? Nesse clima de polarização que a gente vive, obviamente, quando a gente vai e se expõe, as pessoas criticam. Tá? Mas, gente, na carreira acadêmica, também a gente é criticado. Tá? Quem não sabe sobreviver à crítica nunca enfrentou um referí, tá? Criticando o trabalho da gente. Nunca foi para uma conferência internacional e levou uma sarrafada e respondeu com outra. Então, assim, eu acho que a gente sabe fazer. A gente só tem que aprender a trabalhar isso com um grande público, trazendo uma linguagem um pouco mais simples. Linguagem simples não é falar coisa errada, é linguagem simples, dizendo a coisa certa. E isso precisa de treinamento. E a gente não recebe esse tipo de treinamento nas universidades. Então, a gente precisa começar a receber também essa formação, que é a formação de como é que eu faço uma comunicação com o público em geral. E eu acho que você tem feito isso de uma forma brilhante, porque eu acho que hoje você é uma líder, né? Você é a reitora da URGS, que é uma excelente universidade, uma grande universidade, né? Ou seja, como que você tem conduzido a URGS em relação a esses principais desafios e ao mesmo tempo, de gestão eu estou falando, e ao mesmo tempo eu percebo que você vai nas redes e leva, olha, estou aqui, eu vi hoje, saiu a lista do vestibular. Você se empoderou, foi lá e já, né? Eu acho, você falou de jornal, você falou de um monte de coisa. E, então, me conectou, você tem um engajamento. Eu me vejo, né? Eu entendo de uma forma simples. Como é que como que você lida com essa coisa dessas duas Márcias aí, né? A gestão, e assim, são mais, né? Porque eu continuo sendo pesquisadora, eu tenho meus alunos, tenho toda essa trama aí. Mas deixa eu dizer assim, ó, a gestão, ela não é uma coisa de um indivíduo só. A gestão é uma coisa de um grupo. E, felizmente, eu tenho um grupo muito comprometido com todos os elementos da gestão, né? A gente criou esse ano uma pró-reitoria de ações afirmativas e equidade para garantir que as cotas não sejam só no ingresso, que elas sejam algo que perpasse a gestão. A gente está começando um campus novo na Serra Gaúcha, né? Nós estamos indo para a Serra. Muita gente aí no Brasil querendo vir lá com a imaginação, vou viver na Serra Gaúcha. Nós vamos ter um campus na Serra Gaúcha que já tem 2 cursos, um de ciência de dados e outro de psicologia. Quer dizer, são muitos desafios cotidianos. Mas, gente, entrar na rede social é 1 minuto, é 2 minutos. Eu tenho um Sextou com Ciência, ele é uma coisa que leva 1 minuto e 20. O Instagram tem isso de maravilhoso, ele é rápido, ele não é como o YouTube, que é uma coisa demorada. É uma coisa rápida. Eu entro lá, conto um paper que eu li durante a semana, porque eu sou cientista, eu leio o artigo, né? Aí leio um artigo que eu acho que seja interessante, conto para as pessoas, olha só que coisa legal isso aqui que minha colega fizeram, que são as coisas que me encantam e que imagino que também te encantem. Ler artigo e dizer, nossa, que ideia genial, vou contar para as pessoas. Então, assim, o Sextou é isso. Ou eu vou contar para as pessoas algo muito legal que está acontecendo na universidade. E ingresso, resultado do vestibular, é maravilhoso, gente. E as pessoas... É uma emoção. Eu ainda lembro a minha emoção quando eu fui aprovada. E eu olho a emoção desses jovens. É essa emoção que nos alimenta. Eu acho que a gente nunca fica velha. A gente continua jovem há muito tempo. Por isso, porque a gente é alimentado cotidianamente dessa paixão que os jovens trazem para a universidade. E é essa paixão que eu não tenho medo de transmitir, né? Eu sei que as pessoas, nos seus imaginários, pensam que o reitor, uma reitora, seja uma pessoa meio sisuda, meio... Mas eu não sou assim, eu nunca fui assim, não sou assim como física, não sou assim como pesquisadora, eu não vou virar assim como reitora. Então eu continuo sendo a mesma Márcia, que apresenta palestras tentando tirar a má paixão que é a ciência e sendo engraçada, e eu vou continuar sendo essa reitora
E, claro, gosta, não gosta, não gosta. Eu não posso fazer nada pelo que as pessoas gostam, as pessoas não gostam, só lamentar. Mas você fala uma coisa que é verdade, né? E eu percebo isso nas suas postagens, que você falou que você é muito rápida, que você gasta pouco tempo. Às vezes eu também, né? Muita gente fala da gente assim, mas não sei como você dá conta de tudo, né? Imagino que você deva ouvir muito isso, né? E aí, só que essa naturalidade sua, de alguma forma, traz. Parece que eu sou seu amigo. Quando eu vejo na internet, e a gente não conversou, né? Então eu vejo essa coisa. Hoje eu vi a sua postagem do. Você falando da sua história, né? Ah, eu fiquei, aí eu vi, né? A Márcia Claro, Barbosa saindo. Aí você conecta, né? Você engaja, né? Eu acho que isso é muito legal, né? e eu vou dizer Agora uma me coisa. diz. Fale. Pode falar. Eu Pode também tenho uma falar. coisa interessante. As pessoas ficam tão confortáveis que elas começam a me É. contactar sobre coisas da URGS pelo Instagram, Ah, pelo WhatsApp. Ah, de boas, o que eu consigo ajudar, eu ajudo, o que eu não sim, consigo ajudar, sim. eu mando para quem entende da universidade. Mas a Perfeito. universidade, ela tem que estar perto das pessoas. Ela é uma política de Estado, né? Sim, A sim, sim. gente está aqui para trabalhar com a população, então eu não tenho problema nenhum com o fato das pessoas pensarem que eu sou aquela vizinha de porta, tá? Que tu pode bater na porta e pedir lá, ser um pote de açúcar, embora açúcar a gente não deva conseguir muito, mas pedir alguma coisa, tá? Ah, Para a gente ter essa boa relação. e acho que isso é muito importante quando se fala de gestão, a agilidade também, né? Porque isso Sim, é uma coisa que é um time muito, né? Agora me sim. diz uma coisa, você falou um pouco, né, dessa coisa da equidade, né, das ações afirmativas dessa pró-reitoria aí, né, que tem apresentado um grande impacto até agora, né? O que é que fez, na verdade, de inovação que você percebeu que isso deu resultado? Olha, uma coisa importante de ter essa pró-reitoria, ela é novinha, ela começou Tá. agora em maio desse ano. Mas que ela é Aham. importante, que ela trabalha transversalmente entre as outras pró-reitorias. Vocês imaginam assim, uma pró-reitoria de pós-graduação. Agora a gente tem cotas na pós-graduação. A Perfeito. cota é um detalhe do resto do trabalho da pós-graduação. Então, se a política não está funcionando, se a política está mal implementada, a pós-graduação está tão cheia de outras coisas, de avaliação, que não consegue focar. Essa pró-reitoria vai lá e foca, e questiona, e cutuca. Ela tem esse papel de provocação, tanto Perfeito. nas cotas raciais, como nas cotas sociais, como em colocar uma cuidoteca para os pais que tem dentro da universidade. Ela está sempre cutucando, ela sempre é esse incômodo que todo gestor e gestora odeiam, mas que para mim é fundamental. Cada vez que eu sento e falo com o pró-reitor, ou com a vice-pró-reitora, olha, me tragam essa provocação. Tá? E essa provocação, ela tem sido parte da minha vida. Por quê? Porque eu sou uma mulher que fiz física. Então, a minha maior parte da vida, eu sou a provocação. Eu sou a única Sim, mulher na sala. Eu sou a pessoa que está lá, que incomoda por estar lá. A minha presença incomoda porque eu sou uma mulher que não devia estar lá. Tá? Eu venho da escola pública, num momento que não tinha gente de escola pública dentro da universidade. Isso também incomodava. Então, sim, assim, sim, sim. esse incômodo, eu não quero que ele seja confortável. Teve um momento na Sim, minha carreira que as pessoas dizem, Márcia, se tu te vestir mais de jeans e camiseta, quem sabe não notem que tu é mulher, tá? E a tua vida vai ser mais fácil. Eu disse, não, eu vou usar minha saia. Eu vou ser eu e vou trazer o desconforto. Aí, quando traz esse desconforto da diversidade, o que a academia, na época, costumava, agora está um pouquinho melhor, mas só um pouquinho melhor, costumava fazer? Ah, está preocupado com diversidade é porque tu não é competente na tua área. Eu dizia sempre para os meus estudantes, olha, nós temos que ser muito bons para me dar ao luxo de eu brigar por sim, diversidade. Eu só posso brigar por diversidade se eu for muito boa. De outro jeito, sim, não vão me sim, deixar ter essa sim, briga. Tá? sim, E eu vi sim, horrores e pavores com isso. As pessoas dizem, não, ela consegue brigar porque ela tem um grupo grande, ela não faz nada, não trabalha em pesquisa. Nossa, mas sabe, esse teórico tem que a gente fazer café da manhã, almoço e janta, né? A gente tem que fazer sim, todos os papéis, tá? Mas tem esse ranço, tá? E esse ranço a gente está vencendo. E esse ranço persiste depois na questão racial, persiste na questão indígena, persiste na questão PGD.
ele está lá. Porque é muito difícil para quem tem privilégio se dar conta que tem É privilégio verdade. e abrir mão desse privilégio. E É. outro passo que também é difícil é de tu perceber que tu tem que trazer para dentro da universidade o poder da diversidade. O que eu quero dizer com isso? A universidade, ao longo da história, ela é campeã em formar quadrado. Ela sabe formar de um jeito. E a gente está dizendo agora que vem gente de jeito diferente, que tem que ter formações, a gente tem que absorver culturas diferentes, olhares diferentes. E que isso é mais eficiente. Tá? E porque a gente vai olhar o mundo de muitos ângulos, de muitos lados. Implementar isso é parte do papel da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, é trazer esses olhares transversais, essa discussão transversal. Tá? É a gente também entender que a própria universidade tem que estar melhor representada nas decisões. É a grande discussão da paridade. Então, um monte de discussões incômodas. Tá? Assim, ciência é trazer a verdade inconveniente, e na administração a gente tem que trazer as verdades inconvenientes também. Tem. E a gente está, né, cada vez mais, né, as universidades que antigamente eram mais tradicionais, né, hoje já tem cotas, né, como você colocou aqui, de raças, LGBTQIA+, né, ou seja, a pauta completa da diversidade, que eu acho que isso, e em alguns momentos, né, eu sinto que a gente estabelece, mas em alguns momentos não dá condição de permanência, que eu acho que essa, então, que eu acho que isso é o que vocês vêm fazendo e que, de fato, é extremamente importante. Agora, eu queria perguntar uma coisa para você. Você vem, né, criando determinadas... eu acho que ousadias aí em termos dessa gestão da universidade pública, que eu acho que isso daí... Como você vê hoje, o que você espera dessa, eu chamaria de nova universidade, porque a gente fala que, né, o papel da universidade de transformar, antigamente eu falava que transformava a vida, mas agora eu diria que transforma a vida e transforma famílias também, né, porque a gente percebe que, eu vi algumas alunas minhas que o vô não deixava viajar, o vô. Né? E agora eu vejo que estão transformando as famílias também. Como é que você vê isso para os próximos anos, Márcia? Tá. Nós estamos num momento em que a gente está enfrentando um plano muito bem financiado internacional para desacreditar a universidade, essa que eu chamo de universidade de Humailson. Tá? Essa que transforma a vida, essa que entende a equidade. E assim, a gente vê isso claramente, a gente vê um avanço do que eu chamo de universidade fast food, essa que pagou em 99 tem um diploma que não vale nada. A gente vê isso na América Latina, a gente vê isso na África, e eu já começo a ver elementos disso no norte global, que se protegeu muito desse fenômeno, mas agora, com os ataques diretos às suas universidades, começam a ressentir. Tá? A resposta a isso é essa aproximação com a sociedade. Eu não vejo de outro jeito. A universidade sempre ela dependeu do poder, do dinheiro, do rei, do papa, do governo. Chega, gente, a gente tem que ter essa conexão com o povo e é a população que vai nos defender. Eu não vejo outro jeito. Então a gente tem que ter essa conversa com a população e a população tem que entender que são as boas universidades que dão empregabilidade. A gente tem que mostrar isso. Olha, tu vai ser um engenheiro, uma engenheira que vai ter um emprego bom, etc., porque tu estudou onde te ensinaram a pensar socialmente, mas também pensar na matemática, pensar na engenharia, na física, etc., e resolver problemas. Essa formação é uma formação que a universidade boa dá. Então a gente tem que ficar muito atento a esse processo. Há um segundo processo, esse mais nefasto ainda, que as Big Techs estão dando formação. Elas pegam alguém que tem um título e dão lá uma formação de 2 anos para tu aprender a fazer pacote. Pacote. E é muito da minha área, porque eu sou uma física computacional. Mas é sem reflexão. Tu aprende a fazer uma coisa, tu fica treinado para fazer aquela coisa. Sim. E dificilmente tu vai subir na carreira. Então, assim, elas estão atacando pela base e atacando pelo topo. E tentando voltar até aquela universidade do passado remoto que só uma elite entrar. Então, a gente precisa lutar contra isso. Mas a gente tem que enxergar que é esse processo. E para mim, às vezes é meio intranquilizador eu ver que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo quando está acontecendo no nariz dela. Tá? Essa é uma coisa EAD, que não é um EAD, que é aula gravada, horrorosa, e que tu ganha um diploma com isso. Esse processo a gente precisa atacar coletivamente, mas a gente só vai conseguir isso
se a gente estiver junto com a população. Se a população entender que sim, eu quero que vocês venham para a URGS, que é a melhor federal do Brasil, segundo o MEC, segundo a Folha de São Paulo, e eu quero você aqui. E eu quero você porque a gente vai dar formação que vai permitir tu ter um emprego, comprar uma casinha para você ter um carro, ter todo o combo que as pessoas sonham, ou não ter nada disso, e ter férias em lugares legais e viajar. Este conjunto de aspirações, misturado com ética, misturado com respeito aos direitos humanos, a outra pessoa, ser uma pessoa legal, é o que a gente precisa construir e continuar construindo dentro da universidade, porque a gente já faz isso, mas a gente não se propagandeia dentro. Então a gente precisa ter esse diálogo com todo mundo. Uma das coisas que a gente tentou fazer na gestão, e está razoavelmente equilibrada, é trazer para o topo da gestão, que é pró-reitor e vice-pró-reitor, tanto docentes como técnicos. E ter uma escuta aos estudantes. Gente, ter escuta ao estudante não é fazer o que o estudante quer, porque muitas vezes os estudantes querem não ter aula, tá? Não é isso, tá? E eu sou bem dura com isso, tá? Temos que trabalhar duro. Mas ter essa capacidade das pessoas serem parte e serem escutadas é um processo. E é um processo difícil, porque o histórico da universidade é ter os docentes, e nem todos os docentes, só uns docentes lá iluminadinhos, que são os que definem a gestão. Quando a gente abre e a gente escuta a sociedade, e a gente escuta as pessoas, a gente constrói um novo processo. E vou dizer, nesse campus que a gente está criando agora na Serra Gaúcha, a gente vai experimentar coisas novas. A gente vai experimentar cursos de engenharia em turno único. Porque, cá entre nós, as nossas federais são ótimas para ter aula de manhã, de tarde e de noite, né? Tu não consegue fazer mais nada do que fazer o curso. E eu estou percebendo que a gente está indo para uma região de trabalhadores. Perfeito. Eu preciso ter curso único. Então, assim, essa conversa com a sociedade, que constrói o que a sociedade quer, ela precisa ser arraigada mais. Ela é uma luta. Ela não é uma luta simples. E é uma luta ainda mais complicada quando fiquei sabendo ontem que o Congresso Nacional fez um corte horroroso no meu orçamento. Eles me tiraram 14 milhões, gente. Eu não sei como é que eu vou pagar o RU, terceirizado, conta de luz. Tá? Por quê? Porque teve um corte, o Congresso deu uma... vamos cortar. Claro, vamos cortar. Nós vamos para a peleia, vamos tentar recuperar esse dinheiro de outras fontes do governo federal, mas assim não dá. Quer dizer, se vocês querem industrializar o país, senhores deputados, né, e senadores, vocês não poderiam ter cortado, não poderiam ter cortado as bolsas que foram cortadas no CAPES e no CNPq. Então, assim, gente que está me ouvindo, pense muito bem quem votar no ano que vem, principalmente os deputados federais e senadores, porque essa gente está cortando o futuro de vocês. Está cortando o RU, que o nosso RU é a 1,30. Eu não quero subir em R30, de 1,30, porque eu tenho estudante pobre, mas eu também tenho estudante trabalhador, que chega correndo do trabalho, come alguma coisa na RU e vai para sua aula. Eu preciso que é um estudante que já paga uma passagem cara para vir para a universidade. Então, assim, eu preciso desse recurso para poder ter esse mínimo. Eu não estou falando de luxo, eu estou falando de mínimo. E quando você fala desse processo formativo, na verdade, da importância da universidade, tanto na construção da ciência, como também, né, você falou aí muito claramente do desenvolvimento do país, de uma maneira geral, né, tá certo? Agora, como também lidar, porque eu acho que quando você fala dessa coisa da comunicação que a universidade deve ampliar, em alguns momentos também a gente está vivendo uma mudança cultural do jovem, que ele está cada vez mais imediatista, né? Ou seja, eu quero já o meu diploma, né? Então, assim, esse processo formativo, muitas vezes, ele leva a gente a alguns, né, espirais que vão e voltam, né? Quando o Vygotsky falava isso, né? E como lidar com esses processos, né? E de alguma forma, contribuir para para o desenvolvimento da ciência brasileira, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque é uma inquietação, né? A nossa geração, e nós somos da mesma geração, a nossa geração entrava na universidade e tinha quase uma certeza absoluta que ia sair dessa universidade com um emprego bom. Esta geração, ela não entra com essa certeza. E ela não entra com essa certeza não é porque ela não vai ter emprego bom. É porque tem muita universidade, fast food, em que tu não vai sair com um emprego bom.
Então, o que a gente tem que se apropriar é dizer, olha, tu vai melhorar, sim, a tua vida se tu estudar. E aí a pessoa consegue fazer esse processo. Mas no processo de estudar, a gente precisa reformular a linguagem. Ah, Sim. o que acontecia na nossa geração? Toda a informação era aquilo que a gente recebia em sala de aula, ou no livro, ou naquele artigo de papel. Tudo, o professor era aquele caminho de encurtar distâncias. Agora a gente tem um monte de tecnologias que ajudam e atrapalham. A conversa em sala de aula é para separar o ajuda e atrapalha. Isso. A conversa em sala de aula não pode mais ser alguém abrindo conta, ou fazendo, ou escrevendo texto no quadro negro, ou passando slide de coisa que tu acha na internet. Ela tem que ser uma discussão de conteúdo, para a pessoa aprender a aprender. Porque o mundo anda muito mais rápido que na nossa geração. As tecnologias mudam muito, então tem que ser constantemente uma pessoa capaz de aprender e aprender, a ter sentimentos éticos e culturais e a perceber que é capaz de reverter um mundo meio quebrado que a gente está deixando para essa geração. Essa geração está muito desanimada porque a gente entrega um mundo com problemas críticos ambientais, mudanças climáticas, críticos em guerra, críticos em democracia, e a gente não discute que instrumentos eles podem ter para reverter isso. A gente a gente só fica lembrando do nosso passado glorioso, que a gente tirou a ditadura militar, e a gente democratizou o país, e agora vocês têm que fazer alguma coisa. Não é isso. A gente tem que discutir quais são esses instrumentos para essa construção, porque parece que está tudo ruim para eles. Eu ficaria desanimada, entendeu? Assim, se toda a discussão é o nosso passado era glorioso, e agora o mundo vai acabar por causa das mudanças climáticas, eu não fico surpresa dos jovens não quererem fazer nada. O que a gente pode dizer assim, tem saída. Vamos trabalhar na saída? Vamos desenvolver tecnologias limpas? Vamos começar a fazer uma discussão de diminuir o uso de carro, diminuir o uso de agrotóxicos na agricultura? Como é que a gente faz para preservar melhor a água? Estimular essa discussão. Isso requer de nós a gente se adaptar muito. A gente... para nós é mais difícil, né? A gente tem que correr atrás das tecnologias, né? Mas a gente consegue, gente, né? A gente tem essa capacidade de testar novas formas. E tem que entender que tudo é mais rápido, tudo é mais curto, né? Que eles não vão assistir 1 hora de um vídeo, eles querem uma aula cheia de emoções. E a gente vai ter que se adaptar para isso. Agora, uma coisa eu não posso deixar de falar aqui. Outro dia eu fiz agora um almoço para os meus orientados, sabe? E aí eu fiz um estrogonofe. E eu falei para eles assim, ó, tem que chegar cedo, porque nós vamos ficar cozinhando junto, falando mal dos outros, e é isso aqui. Mas foi uma delícia. Só que, Márcia, você sabe que quando eu me formei, em 1980... Não, vamos para lá. Aí eu estava contando, você falou de jornal hoje, e eu estava lembrando para eles. Eu falei, gente, quando eu me formei na Unicamp, o que acontecia? Eu comprava o jornal de domingo, 2 jornais aqui em São Paulo. Cortava o anúncio. Eu tinha um caderno, eu pregava os anúncios no caderno. Depois, na segunda-feira, tinha que tirar xerox do currículo, porque tinha que mandar o papo conseguir o emprego. Então, assim, aí eles falaram, mas o que é isso, professor? Como que é isso? Eu falava, eu não sabia também. Essas frustrações não é só vocês que têm. Nós também tivemos, né? E foram desafios, e hoje nós estamos apanhando com as big techs, com as tecnologias, ou seja... antigamente dizia o seguinte, deixa o peito pro seu pai e come a asa, né? Agora chegou a minha vez e comeu o peito, não é? Não vai. Por quê? Porque o mundo não só acelerou, ele ficou mais perigoso. Então. E a gente tem que proteger, porque a gente quer essa nova geração. E assim, esse equilíbrio dessa proteção com ajudar a chegar lá é que é a complexidade da universidade. A gente tem que instrumentalizar. A gente não tem que entregar tudo pronto, a gente tem que ser junto, mas deixar eles irem, acharem o caminho deles. É muito complexo. Assim, olha meus estudantes,
cada um tem um caminho diferente. Felizmente, sim. eles são maravilhosos todos, Sim. né? Eu adoro pensar nesse caminho, mas a gente continuamente a gente tem que acompanhar essas frustrações. É, Eu acho que é assim, a verdade. coisa mais dura nesse momento é que a gente enxerga o mundo. A nossa geração enxergava a sua cidade. Sim. Hoje, eles estão vivendo num mundo que tu enxerga a guerra da Ucrânia, o Ah, que está é acontecendo na verdade. faixa de Gaza. É meio é assustador quando tu consegue É. ver o todo. Eles Sim, passaram pelo menos 10% da vida deles numa pandemia. sim, Né? É sim. assustador. Nós É. aqui do Sul mal estávamos respirando fora da pandemia e veio enchente. Não foi que Puxa. só deu em 2024 enchente. A gente teve 2023, 2024 e 2025. A de 24 foi pior. Mas agora, cada vez que começa a cair uma gota do céu, meus estudantes ficam muito apavorados. E a gente precisa ter cada vez melhores previsões do tempo para preparar essa população. Entendeu? Se preparar, acolher, mas ao mesmo tempo não posso fechar a universidade cada vez que dá uma chuvinha. Né? Sim, Então, assim, é um balanço que a nossa geração tem que fazer de acolher e jogar para frente, que não é muito fácil, mas não. temos que fazer. Não. Né? Se a gente quer ter mundo amanhã, a gente tem que É, instrumentalizar os jovens para eles estarem é. lá nesse mundo de amanhã. E Né? nós, Então é muita conversa, mas também de vez em quando a gente tem que dar uma dureza, né? E nós, como educadores, eu acho que o papel fundamental é transformar vidas, eu acho que isso é fundamental. Muita gente está falando aqui, ó, você é maravilhosa, você é sensacional. E a Márcia está perguntando uma coisa, nossa, deve ser muito importante estudar esse efeito da água sobre a degradação dos biomateriais, né? Eu acho que ela tem uma empresa lá em Santa Catarina, salvo engano, se é essa Márcia que eu tô vendo aqui. Mas o que que você me diz a respeito dessa coisa, da importância de estudar essa coisa da água aí? Você já falou bastante, né? Não, mas eu vou te dizer assim, a água, Ah, como ela tem essa relação com os materiais, quando ela gosta de material, e a gente chama hidrofílico, ela fica grudada lá. E ela fica grudada, ela pode reagir com ele. É isso que ela está falando. sim, Ela vai estar lá e ela vai sim, mudar as propriedades dos materiais. Então, a gente realmente precisa ter muita atenção de como é que a água se relaciona com os diferentes materiais, tá? Quando ela não gosta, ela é hidrofóbica. Tipo, hidrofóbica é aquilo que vocês têm na casa de vocês, sabe, o sofá, que alguém passou algum polímero, agora falando dos polímeros no sofá, ah, e não gruda a água de jeito nenhum. Isso aí é quando é hidrofóbico. Odeia, o material odeia a água. Mas os hidrofílicos têm que ter muita atenção, porque eles ou fazem ligação de hidrogênio, ou eles vão fazer uma reação. Então, ficar atento, porque pode oxidar. É realmente a água, ela não é uma coadjuvante, ela é um elemento, um personagem muito principal e a gente tem que ter muita atenção pro papel que ela faz. bom, olha, eu fico aqui triste quando a gente começa a ficar um tempo razoável de conversa, esse papo agradável. Você é a primeira vez que eu falo com você, parece assim que eu já te conheço há bastante tempo. Você é uma comunicadora, você é uma cientista que sabe colocar claramente esse olhar da ciência e o papel de como nós devemos, né, não só fazer as pesquisas, mas também contribuir que a gente no crescimento do país por meio de políticas públicas. Eu achei, nossa, eu estou adorando e eu queria te dizer uma coisa assim. Para a gente ir um pouco no caminho de encerrar, porque eu já estou com pena disso, mas tem que fazer, né? Me diz uma coisa, assim, que mensagem você daria para o jovem, né, que está nos ouvindo, assim, para que ele possa pensar, né? Porque você falou um pouco no início essa coisa de transformar a vida, de como avançar um pouco, né? De comprar sua casinha, o carro, isso e aquilo, né? Diz algum recado aí a respeito para o nosso público para que eles possam estar pensando, valorizando cada vez mais a ciência, acreditando mais na universidade. Veja, você é magnífica reitora da principal universidade do Brasil mesmo, né? A URGS é uma grande universidade. Eu acho que isso é muito importante, né? E ao mesmo tempo você fala com a gente com essa leveza. Eu acho que isso é fundamental, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Gente, é muito importante estudar.
Ele é importante porque é divertido, é importante porque te enriquece, é importante porque conhece gente interessante. A universidade é cheia de gente interessante. E vocês têm muitas oportunidades. Vocês têm universidades com vestibular, vocês têm o Enem, vocês têm as federais, os institutos federais, as estaduais, as comunitárias, tem universidades maravilhosas comunitárias. Quando vai para uma comunitária tem que pagar, mas aí tem viés, tem o governo, tem um monte de ingredientes. Então, assim, não tem desculpa para não estudar. Encontrem algo que apaixone vocês, tá? Assim, a minha vida, ela é guiada por 3 T's, tá? 3 palavras com a letra T. É trabalho, porque eu acho trabalho muito divertido. É talento, porque eu acho que eu busquei alguma coisa que eu conseguia resolver que eu tenho talento. E é tesão, gente. Porque sem tesão não tem solução. E isso é muito bacana quando eu vejo você e quando eu olho os seus posts. Quer dizer, a gente não se conhece pessoalmente, mas quando eu vejo esses posts, eu sinto esses T's mesmo, porque eu acho que você tem um talento, não só para gestão, porque eu vejo quanto você faz de iniciativas, né, dentro da sua universidade e já leva imediatamente para a comunidade. Eu acho que é muito bom, né, ouvir você aqui. Eu quero te agradecer muito de você ter tirado esse tempo, porque eu sei o quanto você é ocupado. Então, olha, meu muito obrigado. Aproveito para também agradecer a todas e todos que estiveram aqui, que vão ver a nossa live. Divulguem isso e olha, não esquece de seguir Márcia Barbosa, Márcia.barbosa.brasil, que vem fazendo um sucesso nas redes sociais. Então, ó, você que segue o professor Polímeros, vamos lá, segue @marcia.barbosa, Barbosa com S, ponto, Brasil. E aqueles que seguem a Márcia Barbosa, sigam o Consegui. professor Polímeros. Que parceria! Virou uma dupla É isso dinâmica mesmo. agora. Olha, então, meu muito obrigado. Fica aqui minha gratidão eterna. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar, né? Eu acho que uma hora a gente vai se ver. E claro, esse mundo é muito pequeno e ainda a gente é muito jovem, né? Jovem há muito tempo. Isso mesmo. Um grande abraço, viu? E muito Boa obrigado noite. por tudo. Boa noite. Até Boa mais. noite. Tchau, Até mais. tchau. Até. Tchau.